É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para a gente adorar, para a gente louvar o Senhor. Amém? E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 122. Salmo 122, versículo 1, tá? A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um texto muito bonito que eu gosto muito, né? E eu pergunto para as pessoas também, né? Será que você se sente aquela alegria de estar na casa do Senhor? Como que você fica durante a semana pensando, poxa vida, hoje é segunda-feira, sábado tem o culto de celebração ao Senhor, né? E eu vejo, é muito bonito ver os nossos filhos, né? Como eles contam os dias, né? Eles perguntam, mamãe, papai, quantos dias tem que dormir pra gente ir para a igreja, né? E aí eu fico pensando, poxa vida, será que a gente pensa da mesma forma que as crianças? Poxa vida, o culto foi ontem e eu já tô louco para estar lá na presença do Senhor, né? Será que a gente pensa dessa mesma forma? E eu queria ler também o Salmo 84, a partir do versículo 1, tá? O Salmo 84, versículo 1, ele diz assim: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto despejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em sua casa, sempre cantando louvores a ti. Amém, irmãos? Aqui eu vejo o salmista até com um pouquinho de ciúmes, porque ele fala, nossa, até os passarinhos ele constrói um ninho perto da habitação do Senhor, né? E eu queria estar desse jeito, estar junto com ele assim sempre, né? E no final do versículo fala que como são felizes os que habitam em tua casa, né? Como é feliz aquele que habita na casa do Senhor. E sempre cantando louvores a ti. E nós vamos adorar o nosso Senhor com muita alegria, porque nós estamos na casa do Senhor. Você que está aí na sua casa também, eu creio que você queria estar aqui hoje, adorando ao Senhor junto conosco, né? E eu creio que cada casa também é uma habitação do Senhor. Cristo, ele habita na casa de cada um dos nossos irmãos. E eu queria que vocês fechassem os olhos nesse momento, né? Antes da gente louvar o Senhor, vamos adorá-lo, vamos bendizer o nome do Senhor nesse momento. Amém, irmãos? Deus Todo-Poderoso, é no nome do Santo Jesus Cristo que nós queremos te adorar, nós queremos agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, a igreja do Senhor reunida. Não estamos todos juntos aqui nesse salão, mas estamos de coração, nós estamos em espírito e em verdade, Senhor, na sua presença, Senhor, para te adorar, Senhor, para dizer o quanto o Senhor é grande, ó Senhor, e agradecer também por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, Senhor. Se nós olharmos para trás, Senhor, nós vamos ver como mudou a nossa vida, Senhor. E nós somos gratos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Senhor. E nós declaramos, Senhor,
que nenhum vírus, Senhor, vai tomar conta da sua igreja, Senhor. Nada, Senhor, vai impedir, Deus, com que a gente te adore, com que a gente te louve, Senhor. Ó Deus, não importa as circunstâncias, Senhor, nós vamos te adorar, nós vamos exaltar, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus amoroso, que tirou a gente, Senhor, que nos tirou do lamaçal, que nos tirou do pecado, Senhor, e hoje nós somos livres, Senhor, para te adorar, Deus, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com alegria? Amém? Você aí de casa também adore o Senhor com muita alegria no seu coração. Amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade e eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade e eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Grande é o nosso Senhor. E eu creio que grandes obras Ele tem para a vida de cada um de nós ainda. Amém, irmãos? E nós vamos continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos entregar todo o nosso ser a Ele. Amém, irmãos? Porque Deus é o único digno da nossa adoração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis,
e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. O nosso prazer é estar na sua presença. Ó Senhor Deus todo amoroso, nós te amamos, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, a Ti, ó Deus. Ó Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós nascemos só para te adorar, Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para mostrar a nossa adoração, Senhor, para entregar a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Receba, Senhor, nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Igreja, tome seu assento por um instante. Queria compartilhar algo com vocês nessa noite. Encontrem na Epístola de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 14. Para nós entendermos como funciona o câmbio de Deus, eu quero só dar uma adiantada. Que quando se fala de oferta, a questão não é a quantidade, a questão é a motivação na qual você está ofertando.
E diz assim a palavra do Senhor: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Para nós entendermos, amados, como funciona, porque a gente às vezes vê a quantidade do dinheiro que nós estamos ofertando, mas a questão é como nós estamos honrando a Deus. E o câmbio do Senhor, ele funciona com a motivação e com o amor que nós estamos ofertando. Será que o que nós estamos dando é o melhor que podemos dar a Ele? Uma coisa só para a gente entender, eu queria fazer algo na realidade para nós entendermos. Vamos supor que o Anderson, ele pagou todas as contas, reservou para ele fazer a compra do mês dos alimentos, e sobrou para ele 10 mil ienes para ele gastar com ele. Então ele pode fazer o que ele quiser com os 10 mil ienes, né? Mas vamos supor que a Daiane recebeu o seu salário, pagou todas as contas, né? E sobrou 5 mil ienes para você gastar com você, ok? Mas vamos supor, aí o pastor vai fazer o aniversário, tem o aniversário do pastor, e nós temos que comprar um presente para o pastor. Só que aí o Anderson pega 10 mil, que sobrou para ele, e ele compra um presente para o pastor de 5 mil ienes, ok? A Daiane sobrou quanto? 5 mil ienes, mas ela compra para o pastor um presente de 4 mil ienes. E eu pergunto para vocês, igreja, quem honrou mais o pastor? Então a questão, gente, é a motivação do nosso coração. E a questão de oferta é se doar, é negar-se a si mesmo. E nós vemos aqui Paulo falando aos Filipenses: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A oferta é qualificada como aroma suave. E nós temos que entender, igreja, se nós estamos ofertando qualquer coisa, não está subindo um aroma suave a Deus. Está subindo algo com um cheiro muito mau. Agora, quando nós estamos dando a Deus o nosso melhor, e não importa a quantidade, a questão é honra, isso sobe como aroma suave às narinas do Senhor. Então a igreja tem que entender isso. A questão de honra. Amém, amados? Então nós vamos adorar e você pode ofertar ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Enquanto vamos ofertando aqui, nós vamos adorar o Senhor. Amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor,
Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Amém, Deus. Eu já queria convidar vocês que estão em casa a levantar um clamor a Deus, agradecer pelas ofertas e já também pela caixinha de pedido de orações. Amém, Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Deus, nós levantamos um clamor a Ti. Nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por todos esses recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai. E te pedimos que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a transformar esses recursos em pessoas, ó Deus. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, nós agradecermos cada dia mais tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós queremos sermos gratos, ó Pai. Nós queremos ser merecedores de tudo que o Senhor já tem nos dado, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai. Transforma esses recursos em nossas mãos em pessoas, ó Deus. Nos ensina, nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós colocamos também diante do Teu altar, ó Pai, esses pedidos de orações que estão aqui em nossa frente. Nós não sabemos, ó Deus, o que cada um necessita, a necessidade de cada um, Pai. Nós não conhecemos, ó Deus, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, a motivação do coração de cada um. Então, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha entrar com providências na vida de cada um, ó Pai, que entregou ali um pedido de oração, Deus. Em nome de Jesus, restaura, Deus, saúde, casamento, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que for quebrado, tudo aquilo que tem uma necessidade, uma dificuldade, que o Senhor possa entrar com providência, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Deus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Animação. Boa noite para vocês que estão em casa. Espero que vocês tenham me respondido aí. Obrigada. Agora sim. Aí. Uhul. Bom, estamos aqui num período novamente um pouquinho complicado em relação ao Covid, mas né, a nossa fé é em Deus e sabemos que Ele que vai nos suprir e nos guardar, né? No entanto, pelo aumento dos números de casos aqui onde nós estamos, aqui em Haiti, e o pedido de estado de emergência, que entramos nessa quinta-feira, a gente vai fazer algumas mudanças em como vai funcionar a nossa programação, né? Por exemplo, amanhã a gente teria uma limpeza, né? Uma limpeza geral aqui na igreja. Não vai acontecer, ok? Então não venham para cá no horário que a gente avisou na semana passada. Nós vamos remarcar, ok? Quando tiver tudo liberado, quando tiver tudo mais tranquilo, nós vamos remarcar esse sordizão aqui na igreja, certo? O culto de oração ele continua acontecendo na terça-feira, às 8 horas da noite, porém, ele vai ser online, né? Então, para quem quiser participar, entre em contato com os líderes, né, com os pastores, para a gente poder mandar o link para vocês dessa reunião online, certinho? O CTL, por enquanto, está suspenso. Acabamos de começar, né? Mas, ok, logo, logo a gente volta. O pedido de estado de emergência ele é até dia 24 e depois vão ver se prorrogam ou não. Então, até dia 24 a gente não vai ter o CTL, mas quem sabe depois a gente consegue voltar também, né? E em relação às células, aos G100, eu peço que vocês prestem atenção nos grupos, né, de cada G100, do seu próprio G100, para saber o que vai acontecer aquela semana, tá bom? Às vezes a gente manda recado lá e não vê e fica perguntando todo mundo a mesma coisa. Só que, então, por favor, gente, fiquem de olho ali nos grupos do WhatsApp, porque toda informação vai ser colocada lá, beleza? E os cultos vão acontecer normalmente, os cultos de sábado, às 8 horas da noite, tanto presencialmente quanto online, como a gente tem feito, né? O presencial, a gente está tomando todos os cuidados possíveis. Quando a gente está aqui, a gente tira a máscara, mas todo mundo aqui está de máscara, né? Álcool gel, medindo febre ao entrar na igreja. Então, a gente pede realmente a colaboração de todo mundo, né? Para usar
tudo que a gente pode para prevenir mesmo, né? E a gente recomenda que quem tem criança ou idoso, né? Quem é idoso, que acompanhe pelo culto online, ok? Acompanhe a gente pelas mídias sociais. E, infelizmente, também nessa época a gente não vai ter nossa lanchonete, não vai ter o jantar aqui, mas quem puder, né, venha participar do culto aqui também. Certinho? Amém. E paz. Ó, você viu? Agora saiu uma voz aqui para Roberto Carlos, hein? Graça e paz da parte do nosso Deus esteja na vida de vocês. Está todo mundo distante, né? Todo mundo longe aqui. Se a gente pudesse filmar aqui, mostrar para o pessoal, todo mundo de máscara, né? Vamos nos cuidar aí. Esse período logo vai passar, né? Esse estado de emergência foi declarado só no estado onde nós moramos, que é Aitken. Tóquio, que está bem avançado, né? Eles não declararam por enquanto, mas vamos aí, né? Tomar todos os cuidados, os devidos cuidados, usando máscara, álcool em gel, para que realmente a gente possa combater isso, né? Creio que logo já, né? Eu vi uma matéria que já no Japão será testado algumas vacinas a partir do mês de agosto, daqui para frente, e parece que vão oficializar a partir de janeiro até março, né? Então, vamos orar para que Deus possa dar a solução para que esse problema seja resolvido. Mas, enquanto isso, né, não consegue resolver, nós continuamos como cristão ainda fazendo aquilo que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse para a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho. Sim? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, é uma grande oportunidade de pregarmos o evangelho e alcançarmos pessoas que você nem imagina, né? Embora hoje nós estamos na internet, eu acho que é um tempo novo que Deus tem nos dado uma oportunidade de nós pregarmos o evangelho pela internet, né? A igreja foi comissionada e convocada a pregar o evangelho. Então use as mídias sociais, use o seu tempo, né? Faça live lá, né? Nas suas redes sociais, testemunhando e falando de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que muitas vidas, né, estão sendo alcançadas e edificadas. Você vai ver testemunhos de pessoas que foram alcançadas por uma mensagem na internet, por um testemunho, né? E eu tenho certeza que isso é um mover de Deus para que realmente o nome dele seja conhecido, né, nesse tempo aqui que estamos vivendo. Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Mas, irmãos, eu hoje queria falar um pouquinho sobre que nós não podemos estacionar em nenhum momento. Não pare. Independente daquilo que nós estamos vendo, não pare. Não pare. Nós temos que continuar, né, fazendo tudo o que nós temos que fazer com todos os cuidados, principalmente na vida cristã. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar graça para viver esse tempo. Mas, irmãos, eu tenho pensado muito sobre vida cristã. Muitas vezes a gente fala para as pessoas, olha, você deve fazer isso, né? Quem já ensinou? Ensinar filho, você faz isso, faz aquilo, não pode fazer aquilo, um monte de coisa. E a vida cristã, irmãos, se a gente não entender e não tiver uma experiência com Jesus Cristo, nós tivemos o arrependimento, se arrepender dos nossos pecados, receber uma nova natureza, receber, né, o Espírito Santo em nós, nós não conseguiremos colocar em prática todos os princípios que estão escritos na palavra. Porque aí é o perigo da gente se tornar religioso. Já reparou? Quem já tentou parar de pecar aqui? Ou na internet? Quantas pessoas já tentaram parar de pecar? Quantos já fizeram esforço, já jejuaram para parar de pecar? Né? Não fez jejum ainda para parar de pecar? Tem gente que já tentou de tudo. Mas a única forma da gente ter uma vida nova, uma natureza nova, né, livre de todo esse mal, é só através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Você se arrependendo, crendo, aceitando, e Deus dá o poder para nos tornarmos filhos de Deus. A única forma de ser livres e libertos
é por causa da obra de Cristo. Então a gente tem que ter esse entendimento. A partir daí você começa, e eu e você começamos aqui a viver uma nova vida cristã, né? E a gente entende. Uma coisa que eu acho que é interessante, que é difícil talvez entender, a identidade que Deus nos deu. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você tem uma identidade que foi dada por Deus? Quando nós entendemos isso, a nossa vida passa a ter um sentido diferente. Eu tenho uma identidade que foi feita através de Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Como que eu sei? Eu sei que eu sou filho de Deus porque a palavra declara e o Espírito Santo testifica dentro de mim. Então, eu como sou filho de Deus, né, eu tenho a convicção que Deus me ama. Quantos aqui entendem que Deus te ama? Tem convicção que Deus te ama? Você sabe o tanto que Deus te ama? Gente, eu tenho tanta convicção que Deus me ama. Não é por aquilo que eu faço. Não é. Não é. Se fosse por aquilo que eu faço, quantos já tentaram agradar a Deus fazendo coisa boa? Fazer o esforço para agradar a Deus. Deus fala, não, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir daí, começa uma vida nova que Deus deu para nós. Então, a partir desse princípio de você ser uma nova criatura, então nós podemos agora entender e começar a colocar em prática todos os princípios da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos dê o entendimento e clareza para a gente viver essa vida abençoada que Deus tem, né, proposto para nós aí. Que Deus te abençoe nesta noite, você que nos assiste pela internet também, que o Senhor possa alcançar o seu coração e esse princípio possa ter um sentido na nossa vida e vivemos essa vida abençoada. Eu queria ler com vocês a carta Filipenses. Todos acharam? Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12, quero ler com você. Você pode deixar aí aberto. Capítulo 3, a partir do verso 12. Vou ler com vocês. 3, a partir do verso 12. Diz assim, o apóstolo Paulo: não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, a vida cristã, ela é um desafio. A partir do momento que nós aceitamos esta vida, nós teremos vários desafios, como o apóstolo Paulo aqui, ele escreveu para esses irmãos. Quando Paulo ele escreve a carta a esses irmãos para os Filipenses, era mais ou menos 62 depois de Cristo, né? E Paulo, se você estudar a história dessa carta, Paulo estava enfrentando uma dificuldade que todos já sabem, ele estava preso, né? Estava preso e eu acho que ninguém aqui foi preso, né? Mas ele estava preso, passando por uma dificuldade muito grande, e ele escreve uma carta para abençoar aqueles irmãos. E com certeza a carta é para nos abençoar. E se você, né, fazer um estudo sobre essa carta, é interessante que fala tanto de alegria. Tanto, mas fala tanto de alegrai-vos, né?
todo tempo. Então Paulo, ele escreve a esses irmãos enfrentando uma dificuldade, e é uma carta que incentivou aqueles irmãos a prosseguirem para frente. E Paulo, quando ele fala assim, né, ele fala o quê? Não que eu já tenha obtido, mas ele tem o quê? Ele tem um alvo, ele tem um destino, ele caminha em uma direção que foi alcançada por Cristo Jesus. Irmãos, todos aqui, quando aceitaram Jesus, talvez muitos de nós pensamos assim já, depois que eu aceitar Jesus, não vou ter mais problema. Quantos aqui já pensaram? Deus vai resolver todos os problemas que nós fizemos, né? Quem já plantou bastante pepino? Aí planta pepino, colhe pepino. Todo mundo. E a gente aceita a fé em Jesus e nós achamos agora que essa vida não vai ter dificuldade. Quantos pensaram assim já? Ou quantos estão pensando ainda que eu aceitei a fé e eu nunca mais vou ter dificuldade? Então tem muitas pessoas pensando assim. Só que quando Paulo ele escreve, é interessante que ele estava enfrentando uma dificuldade. Pensa naquela dificuldade que você, né, já enfrentou. Como que foi? Ou pensa naquela dificuldade, né, que você está enfrentando. Quantos aqui estão passando por lutas? Quantos estão sofrendo? Faz uma cara de contente. Glória a Deus! Aleluia, porque eu estou sofrendo. Não como se fosse um masoquista, mas quem está em Cristo é uma nova criatura. E tudo aquilo que Deus permite que você passe, não estou falando, entenda, eu não estou falando de plantar e colher. Se você planta coisa errada, você vai colher coisa errada. Se você planta tomate, você colhe tomate. Se você planta pepino. Não estou falando disso, mas estou falando de lutas e provações que acontecem na sua vida e na vida cristã. Todo mundo passa. Eu lembro uma vez, quando eu fui no Brasil, e fomos na comunidade fazer um congresso. E é luta, é prova, né? A gente foi ao Brasil, fomos lá junto com o pastor Carlos Alberto, com o pastor Osmar. E eu lembro que quando nós estávamos para retornar para o Japão, era no domingo, nós íamos retornar para o Japão no domingo. E no domingo de manhã nós fomos no culto lá na sede, junto com o pastor Carlos Alberto. E terminando o culto, o pastor Carlos Alberto falou, eu quero almoçar com vocês. Aí foi eu, o pastor Vanira, a Valéria, e estavam os meus filhos também todos juntos. E nós fomos. Só que nós íamos viajar às 7 da noite. Tenta imaginar, às 7 da noite, meio-dia, né? Terminou o culto, nós fomos almoçar. Aí foi, vários pastores, aí começamos a conversar. Só que de repente, na hora do almoço, a Valéria começou a sentir uma dor no abdômen, assim, e ela estava com uma infecção. E ela falou, Edmilson, Ed, né? Ela chama de Ed. Quando a Valéria está boa, assim, quando a gente está bem, ela chama de Ed. Quando a gente está numa situação um pouco difícil, ela é Edmilson, né? Então ela, Ed, eu estou passando por uma situação difícil e agora, o que eu faço, né? Falei, meu pai, nós temos que viajar às 7 da noite e isso daqui já era 1h da tarde. Falei, meu pai, e agora? E almoçamos rápido, terminamos tudo e eu falei, vamos correr agora. Eu pedi para uma pessoa acompanhar a Valéria, levar num médico. Tenta imaginar, a Valéria lá em São Paulo, num domingo, e eu falei assim, leva ela no médico porque o que aconteceu? A Sara e o Lucas estavam num lugar, a gente estava num lugar, de repente nós encontramos no domingo de manhã na sede com as malas, né? Mala do Lucas, a gente tinha que ajeitar tudo isso depois da 1 da tarde, que tinha que colocar todas as malas para a gente poder viajar às 7. E aconteceu esse imprevisto com a Valéria. Deu um problema de infecção e ela foi levada ao médico. Aí a pessoa levou, eu falei assim, eu vou lá na sede, no escritório, peguei as malas, né? Tenta imaginar. Quantos aqui? Todos aqui já foram ao Brasil, os parentes gostam, muita gente, não gosta? Eles dão doce, dão panela para trazer. Quem já trouxe panela de pressão? Quem trouxe miojo do Brasil? Você vê. Tem gente que vem do Brasil e traz miojo, ou lamen. Vem para a terra do lamen e traz miojo do Brasil, que é mais gostoso, né? Então os parentes nos deram, e todo mundo com um monte de mala, imagina, 4 pessoas, 2 malas cada um, e veio lotado. E a Valéria no médico. Aí o que eu fiz? Falei, eu tenho que fazer mala. Sabe que o homem faz mala fácil, né? Tudo que não precisa, ele fala, desfaz, faz, joga, né? Aí peguei as malas assim, olhei, e não, isso daqui eu não quero, isso daqui também não quero. Essa já, a Valéria tinha ganhado umas formas de vidro, como que chama isso?
forma de vidro que vai no micro-ondas. É, isso aí mesmo. Deram um monte lá e eu falei assim, eu tenho que viajar e é só 30 quilos. Não sei, acho que é 32 quilos. O que eu fiz? Falei, Sara e Lucas, por favor, pega isso daqui, você sai na comunidade, vai lá, dá tudo. Dá tudo, dá tudo. Fui dando tudo. Só as minhas coisas que não, só da Valéria. Ó, dá aí toalha, dá isso, dá tudo, dá tudo. Aí foi, eu falei, tinha que resolver o negócio do peso, tal. E foi. Falei, aí de repente, o que aconteceu? A pessoa que foi levar a Valéria no médico, falou assim, olha, eu não vou poder ficar lá, mas eu vim buscar você, você fica com ela lá. E aí fui e falei, Sara e Lucas, por favor, ajeita o que tem que ajeitar, é só 32 quilos, o resto vocês dão tudo. E eu fui pro médico. Chegando no médico, você tenta imaginar o desespero. Cheguei no médico, falei assim, olha, a pessoa não entrou comigo, deixou na porta do hospital, falou, ó, a Valéria está aí dentro, você dá assistente. Cheguei no hospital, cheguei na recepção, falei, olha, entrou uma japonesa aqui, o nome dela é Valéria Kiemi Nakamura Masuno, e ela está com problema de infecção, e eu vim aqui para ajudar. Aí ela olhou assim, não entrou ninguém com esse nome. Falei, não, ela entrou nesse hospital. Ela acabou de entrar aqui faz meia hora, 1 hora, e ela veio fazer exames que ela está com um problema de uma infecção. Aí a mulher, ó, moço, tá duvidando, olha a lista aqui, ó, não tem ninguém com este nome. Falei, você está brincando comigo. Tem sim, porque ela entrou aqui nesse hospital. Falou, moço, faz o seguinte, você entra aqui, ó, aqui estão as salas que estão atendendo. Você entra lá e vê que não tem ninguém. Entrei, olhei tudo, e a Valéria não estava lá. Eu voltei e falei, moço, você está brincando comigo. Ela entrou aqui sim. Ela falou, não entrou, moço. Tenta imaginar se fosse você. A pessoa que você mais ama. Entra no hospital no Brasil. E o problema, entrou sem nenhum documento brasileiro, entrou com gajinho toroco. Eu já saí de lá, cheguei no segurança seguinte, você não viu uma japonesa aqui e tal? Eu mostrei a foto, passaporte. Não vi não. Rodei, dei 2 voltas, o hospital era enorme, dei uma volta, 2 voltas no hospital, falei, meu pai, e agora? Tenta imaginar, cabeça de brasileiro. Já abriram o corpo, tiraram os órgãos, venderam tudo. Desesperado, meu pai, e agora? Peguei para a pessoa que falou, ó, ela não está no hospital. Ela falou, não, tá sim. Entrei em desespero, comecei a orar, Deus, tem misericórdia dela, nós temos que viajar, né? E fiquei no desespero. Aí eu voltei lá, não é possível, falei, moça, é o seguinte, ela entrou aqui, acabou, o que vocês fizeram com ela? Já queria apelar. Aí ela, não tem tal. Aí eu peguei, saí lá fora, olhei pro segurança, falei, cara, minha mulher sumiu, estava aqui dentro. Aí de repente o que acontece? Eu vejo a Valéria saindo dentro da farmácia do lado do hospital. Falei, Valéria, o que você fez? Não, eu fui atendida, eu entrei com o gajinho toroco lá, eles nem conseguiram escrever nada, atenderam, eu fiz tudo. E fui pegar o remédio ali. Eu entrei no desespero na hora. Entrei no desespero e falei, então, o que Deus ele quer ensinar através da circunstância que ocorre na nossa vida? Isso foi uma das coisas que aconteceu. Se eu contar as coisas que aconteceram na minha vida como cristão, irmãos, tudo tinha uma finalidade e um propósito. Tudo tem uma finalidade e um propósito. Eu entrei em desespero. Agora, se fosse você, o que você faria? Tenta imaginar, Edmilson. Eu tenho certeza que alguns vão pensar, glória a Deus, ainda bem que sumiu. Outros iam dizer o quê? Ia chegar lá e ia querer usar a força. Mas Deus, em tudo que acontece na nossa vida, tem uma finalidade e um propósito de nos ensinar. Agora, o que nós temos que aprender com as circunstâncias da vida? Que nós temos que o quê? Produzir os frutos que estão na palavra. Diante da circunstância que Deus permite que nós passamos, nós temos que mostrar o fruto do Espírito Santo. Claro, eu entrei em desespero.
eu fiquei angustiado. Eu falei, o que eu vou fazer em São Paulo, né? Eu fiquei desesperado. Mas o que acontece? O que nós temos que ter postura diante das circunstâncias que ocorrem na nossa vida? Paulo, ele foi muito bem claro. Ele estando preso, ele falou, eu tenho uma meta. Eu sei aonde quero chegar. Eu sei que já foi conquistado por Cristo Jesus. Então eu tenho um alvo e um objetivo. Então todas as coisas que vai acontecer na minha vida, na sua vida, realmente tem uma finalidade. Eu gosto muito quando Paulo fala todas as coisas, diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende isso? Todas as coisas é tudo. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, tem uma finalidade e um propósito. Se você ama a Deus, né? Por isso que não é por aquilo que a gente faz que nós somos aceitos por Deus. Deus nos ama. Agora, o resultado da vida cristã é que o Espírito Santo ele vai o quê? Produzir o fruto do Espírito em nós. Tenta imaginar o apóstolo Paulo nessa situação. Se fosse você e eu, como apóstolo Paulo, estivéssemos presos, quais os frutos que nós produziríamos dentro da cadeia? Olha, sem ter feito nada de errado, por causa que ele estava pregando o evangelho. Tenta imaginar, sem ele ter feito mal, porque ele estava pregando o evangelho, ele foi preso. E o que ele fez? Se você lê em Filipenses aqui no começo, se eu não me engano, primeiro capítulo, verso 12, diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Se você vê a vida do apóstolo Paulo depois que ele se converteu, ele sofreu bastante por causa que ele estava pregando o Evangelho. E ele começa escrevendo essa carta, é interessante, ele diz, irmãos, sabe aquilo que aconteceu com o meu passado? Sabe semana passada? Sabe mês passado? Sabe aquelas coisas que aconteceram lá? Sabe o que está acontecendo agora? Que está progredindo para que o Evangelho cresça. Tenta imaginar Paulo escrevendo e falando isso. Agora, tenta imaginar nós, vamos tentar colocar nós na situação. Você e eu como cristão. Quando dá errado as coisas na sua vida, sabe quando você planeja, você sonha, deu errado, o que você faz? Pode falar. Você ora ao Senhor, não ora? Você jejua, você só não reclama, né? Eu só não reclamamos de nada, nada, nada. Irmãos, se não deu certo, creia que vai dar certo. Porque muitas vezes nós queremos que seja agora, né? Se não for agora, deixo tudo. Agora, tenta imaginar, nós temos que produzir o fruto. Eu acho interessante que quando Jesus ele estava andando com os discípulos, e aquela passagem que fala quando Jesus viu uma figueira, e que tinha folha, figueira que tinha folha. Chegando na figueira não tinha fruto. O que Jesus fez? Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou. Agora, muitas vezes, irmãos, nós como cristão, nós temos um monte de folha, nós aparecemos, sabe, aparentamos um monte de folha. Nós viemos à igreja, nós dizimamos pouquinho, ofertamos pouquinho, né? Cantamos pouquinho, adoramos muito pouco, servimos muito pouco também, né? Dormimos bastante na igreja também, né? Dormimos bastante. E cheio de folha. Nós aparentamos ser um cristão. Mas agora o que Deus ele quer ver em nós? Que diante das coisas que nós vamos viver, é que os frutos sejam manifestos. É que os frutos sejam manifestos. Quem já foi? Quem morou no interior? Gente, eu amo o interior.
Eu gosto de sítio. Eu amo não viver lá, mas passear, ficar uma semana, 2 dias e tal. É legal demais. Eu, quando era criança, final de semana, todos os finais de semana, na sexta-feira, eu ia pro sítio. Ia pro sítio. Fazer o quê? Fruta, comer fruta, nadar, pescar, andar de trator, andar no meio do mato, pegar laranja, colocar aquelas bombas de 50 assim, acender, jogar, estourar dentro da água. Essas coisas que eu fazia. Coisa que você nunca talvez passou pela tua cabeça. Mas eu amava, o que eu mais amava era ir num pé de fruta, sentar embaixo dela, ou subir na árvore e comer fruta. Quem já chegou, viu aquela laranja amarela, casca alaranjada e descascou ela, e quando você... Sabe quando dá até aquele nó aqui perto do ouvido? Azedo! Né? Fruta azeda. Por quê? Porque o fruto não era bom. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha, né, onde eu morava, era tipo uma chácara, depois eu mudei para um outro lugar, eu tinha as minhas plantações. Eu lembro que eu fui plantar um pé de uva, eu achei uma uva no meio do mato, pé de uva. E eu falei, nossa, que legal, vou levar essa uva e vou plantar. Aí tinha um amigo do meu pai que era português, ele entendia bem e falou assim, planta, onde você pegou isso? Eu peguei no mato. Ele falou, que tipo de uva você acha que vai dar? Eu falei, vai dar uma uva muito boa. E ele, né, muito amigo nosso, ele vinha lá, e aí plantei a uva e começou a crescer. Ele falou, daqui um ano e pouquinho vai dar uva aí. Você vai ver as uvas que vai dar, cara. Fica aí na expectativa. Cresceu. Já ouviu falar de uva brava? Ela não crescia, pequena e azeda mais do que limão. Por quê? Daí eu falei, mas por que? Eu peguei, cuidei, irguei a terra, coloquei adubo. Ele falou, porque a uva, né, ela tem que ser enxertada. Tem que pegar, né, um galho ruim e pegar um galho bom e fazer com que a vida ela vai para o galho bom e esse galho vai produzir bom fruto. E aí você vai entender que na Bíblia, nós como cristãos, irmãos, diante das circunstâncias que Deus nos proporciona, nós temos que produzir bom fruto. Só que tem que estar ligado quem? A Cristo. Agora, pergunta a você. Você tem produzido bons frutos? Você tem produzido bons frutos? Eu gosto de uma pastora, quando ela me evangelizou, porque assim, geralmente, né, a gente fala assim, eu produzo bom fruto, não é? Você não mostra, Juliano, que você produz bom fruto? Você mostra bastante, não faz aquele esforço, sim, mostrar que você é bom, né? Compra presente, lava a louça, a roupa, você não faz isso, né? Faz assim? Hã? Mostra que é bom. Juliano, não mostra que ele é bonzinho, assim? De vez em quando, né? De vez em quando, vez em nunca, né? Vez em nunca. E nós queremos mostrar que nós produzimos bom fruto. Agora, eu lembro dessa pastora que ela falou assim, você quer saber se o marido produz bom fruto? Pergunta para ele. Ele vai falar, nossa, eu produzo. Ela falava assim, Edmilson, pergunta para a esposa dele se ele produz bom fruto dentro de casa. E vice-versa. E vice-versa. Porque muitas vezes nós vemos, como cristão, nós declaramos, nós somos cristãos, nós temos fé, nós vivemos pela fé. Deu uma lutinha. Começa uma lutinha lá e começa a mostrar os frutos. Quem conhece fruto amargo? Quem gosta de fruto amargo? Fruto que amarra a boca. Comer banana verde. Quem comeu já banana verde? Gostoso, né? É uma delícia banana verde. E você sabe que, muitas vezes, como cristão, diante daquilo que nós passamos, às vezes a gente produz umas bananas verdes aí. E sabe que banana não é é um cacho, né? Um cacho. Um cacho de banana verde é banana verde. Então, que o Espírito Santo possa nos ajudar, irmãos,
a viver essa vida de produzir os frutos. Agora, não adianta a gente fazer esforço. Já viu a pessoa fazer esforço para produzir fruto? Eu quero fazer o bem. Quantos aqui já pensaram em fazer o bem? Quantos estão pensando até hoje em fazer o bem? Quantos estão fazendo esforço para fazer o bem? Eu tenho que fazer o bem. A maior parte. Mas é uma coisa que é só o Espírito Santo que pode mudar em nós e a gente possa produzir esses frutos diante das dificuldades. Agora, o que a gente tem que aprender, irmãos? Qual que é o segredo para a gente viver uma vida que possa produzir esses frutos? O que a gente tem que fazer? Se a gente entender e pegar vários textos na Bíblia, se você pegar a maior parte dos homens de Deus, eles, por exemplo, assim, Davi, quem acha que Davi foi perfeito? Davi teve suas falhas, teve suas dificuldades. Abraão também falhou. Praticamente teve as suas falhas, estão escritas e registradas na Bíblia. Mas você vai ver que muitas vezes, maior parte das vezes, eles fizeram algo que agradou o coração de Deus. Determinadas circunstâncias agradaram o coração de Deus. Se a gente entender, olha, a vida de um filho de Deus, ela é marcada pela humildade. Humildade. Quando você está na prova, você tem que se humilhar perante Deus. Humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor Deus, e Ele vos exaltará. Ter humildade. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, que nós lemos no texto, ele falou assim, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Por quê? Quantos já ouviram, andaram com uma pessoa e falaram assim, nossa, eu não tenho defeito. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, eu não tenho defeito. Não pode dar risada, tá? Não dê risada. Não dê risada. Eu não tenho defeito. E falo, eu sou muito humilde. É difícil falar, né? Então, quando Paulo fala, não que eu tenha alcançado, que eu não sou perfeito, Paulo, ele conhecia o quê? As suas limitações, e ele sabia que a sua completa dependência era de Deus. Porque, irmãos, nós temos que depender de Deus em toda e qualquer circunstância. Eu lembro que a gente evangelizava uma irmã no começo da vida cristã. Eu aprendi com o pastor Arlindo, alguns conheceram, a evangelizar. Então, a minha vida no começo da vida cristã, eu ia evangelizar. Todo tempo eu e Valéria nós estávamos evangelizando, com um papelzinho na mão, caneta, tinha umas liçõezinhas, falar sobre vida cristã, fé, arrependimento, batismo, né? Essas coisas assim. E nós sempre estávamos evangelizando. Aí uma irmã se converteu e ela enfrentou dificuldades assim na vida do casamento, né? Por muitos anos, mais de 10 anos, o cônjuge dela traía ela. E ela sabia tudo e ela falava assim, a gente ia discipular ela falava assim, minha vida está nas mãos do meu Senhor. Eu falava assim, meu pai, como que consegue enfrentar? Ela falou assim, enquanto a minha vida estiver entregue nas mãos do meu Senhor, eu sei que Ele tudo pode fazer. Eu saía de lá e falava assim, meu pai, se fosse eu, mas ela fala, não, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que a minha vida está na mão do Senhor. Eu saía de lá edificado. Por quê? Ela conseguia, no meio da luta, mostrar que Deus estava no controle e estava na situação. Agora, tenta imaginar, tem gente que qualquer sofrimentinho que acontece, qualquer coisinha. Não fala que vai deixar Deus, né? Não fala. Não fala, né? Deus eu não deixo, mas para de ler. Para de ler, para de orar. Sim ou não? Problema familiar. Quando você tem um problema familiar, todos têm? Tem dificuldade. O que você tem vontade de fazer quando você tem um problema? Assistir Netflix, né? Não é assim? Dê um atrito lá. Seja com cachorrinho, com passarinho, com não sei quem lá. Você vai lá e... assistir um filme agora para relaxar. Vou ver YouTube, né? Eu vou ver bastante YouTube para relaxar.
Não. Busque ao Senhor. Né? Coloque a dependência de Deus. Deus, faz uma grande obra. Então, a gente entende que aquilo que aconteceu na vida de Paulo, na sua vida, tem uma finalidade. Por progresso da vida. Agora, pergunta a você. Você conhece a sua história, você conhece as suas dificuldades. Aquilo que aconteceu na sua vida contribui para o progresso do Evangelho? Tenta imaginar. Aquilo que ocorreu na sua vida contribui para o progresso do Evangelho? Depende. Depende, né? Por quê? Ou contribui ou afasta as pessoas. Por quê? Se Deus ele faz a obra na minha vida, aquilo que aconteceu na minha vida se torna testemunho. Paulo aqui, na situação, ele estava falando, olha, o que aconteceu na minha vida, e eu estou numa situação difícil, está contribuindo para o crescimento do Evangelho. Tem que contribuir para o crescimento do Evangelho. Então, Paulo, ele ensina isso. Agora, por que acontece assim? Porque, irmãos, aquilo que acontece na nossa vida se torna identidade. Consegue entender? Tenta imaginar uma pessoa que passou por uma situação muito difícil. Mas difícil mesmo. Como que ela está hoje? Ou ela está falando, Jesus me curou, ela está testemunhando, Jesus me curou, Jesus me ajudou, Jesus ajudou eu a perdoar, Jesus curou a minha vida. Ou ela está falando, nossa, sabe o que é? Me converti ao cristianismo, eu estou esperando Deus fazer alguma coisa na minha vida. Ela está ainda focalizada naquilo que aconteceu na vida dela. Aí se torna identidade. Quem conhece pessoa amargurada? Já viu uma pessoa amargurada de espírito? A pessoa amargurada de espírito, ela contamina todo mundo que está perto. Quem conhece pessoa frustrada? A pessoa frustrada, o que ela quer fazer? Ela quer frustrar todo mundo. Quem conhece pessoa que está triste por causa do que aconteceu no passado? Já reparou? Tenta imaginar, se eu contar meu passado, vocês vão chorar. Fala, nossa, onde estava falando para os irmãos o meu passado lá? Meu passado foi tremendamente daquele jeito. Com luta, com bênção, foi com tudo. Mas o meu passado passou. Tem boas lembranças, tem más lembranças, mas passou. Aquilo não influencia quem eu sou. Não influencia. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu encontrei uma pessoa, fui num advogado, ele é meio que amigo da família. E eu fui com meu pai, ele olhou para mim assim, eu era 12 anos, meu pai sempre ensinou a gente uma educação com postura com mulher e tal. Eu tinha 12 anos, o cara falou assim, ô japonês, você veio aqui pra... Tipo assim, minha filha, né? Tipo assim, eu olhei pra ele assim, falei, esse cara tá falando que eu sou o quê? E aquilo, nossa, eu fiquei... O que o cara... né? Fiquei com uma raiva daquele cara. Na época. Depois que eu me converti, eu lembrei disso. Falei assim, não, aquilo lá... Sabe, eu vou liberar perdão pra esse cara. Liberei perdão pra ele. Hoje eu falo... Né? Eu amo aquela pessoa. Eu lembro que outras coisas que aconteceram no outro ministério onde eu estava, alguns já sabem, eu contei. Mas foi tão fácil, eu liberei perdão para todos eles. Eu até abraço, se possível, eu até posso beijá-los, dar um ósculo santo naqueles amigos meus, irmãos em Cristo. Agora, se eles gostam de mim é outra coisa, não sei se eles gostam, mas que eu amo, eu tenho amor. Então, aquilo que aconteceu não influencia na minha identidade hoje, porque Deus deu uma identidade nova para mim. E Deus possa fazer isso na minha e na sua vida. Agora, outra coisa que nós temos que aprender, a nossa vida ela tem que estar enraizada e nós temos que viver o presente. Por quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Você consegue esquecer do que aconteceu ontem? Quem consegue esquecer? Tipo assim,
formatar a memória do que aconteceu no passado, sim. Tem algum programa que formata a memória? De memória não rígida? Tem, Denis? Está desenvolvendo? O Salvo está desenvolvendo. Aonde que vai ligar? Vai ligar aqui na orelha, algum lugar para formatar? Não tem. Mas aquilo que aconteceu, Paulo ele falou, esquecendo, ele não fica focando nas coisas que aconteceu no passado. Conhece a pessoa que ela fica todo tempo falando do passado dela? Eu falo que a pessoa que fica falando muito do passado dela fica chamando atenção. Nossa, coitado de mim. Sabe? Ai, coitado de mim, eu sofri tanto. Ai, vocês não entendem o tanto que eu sofri. Eu sofri demais. Eu, com muito carinho, quando a pessoa começa a falar assim, eu falo assim, coitadinha de você. Coitadinha de você. Que dó. A pessoa fica brava, não sei porquê. Tenta fazer isso com uma pessoa amiga que você conhece. A pessoa começa a falar, ai, sabe, me judiaram. Ai, fizeram eu sofrer. Né, Sara? Fizeram eu sofrer, né? Na escola, né? Eu sempre ensinei para meus filhos, se alguém tentar fazer você sofrer, você olha para ele e fala assim, você está falando comigo? Você está tentando fazer alguma coisa comigo mesmo? Comigo? Você chacoalha. Deixa. Agora você fica lá assim, sabe, a pessoa que fica muito ofendida, você fala qualquer coisa para a pessoa fica ofendida. Conhece alguém? Falou qualquer coisa, a pessoa fica ofendida. Ai, o orgulho, o ego fica assim, ai, não fala assim comigo. Senão eu vou embora. Não briga comigo, senão eu choro, né? Eu lembro que nós estávamos numa célula. E é difícil entender, irmãos. Quantos aqui são dodóizinho? Alguém entende? A Rebeca é dodói? Sentou do outro lado, né? Ela tá magoadinha, né? Pessoa, você não pode falar nada. E sendo cristão, às vezes até líder, até pastor, não pode exortar. Aí já fica ofendido. Eu lembro que nós estávamos numa cela, o cara falou, pastor, ele estava se convertendo ao cristianismo, pastor, essa semana o cara veio e falou um monte de coisa para mim, tal, e falou, e eu já perdi a paciência, já fui lá e queria... Eu falei, pera, não precisa... Vem cá. O que o cara falou para você? Ele falou, pastor, falou isso, falou aquilo, falou que eu sou isso, sou aquilo. Eu falei assim, mas você é isso tudo que ele falou? Ele falou, não. Eu falei, então por que você ficou bravo? É um sinal evidente que conclua. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa vem, você é isso, aquilo. Aí você, eu não sou. Não. Mas precisa. Eu sou assim. A pessoa vem e falou, eu olho. Se eu vejo que você está falando comigo, ou você está falando com pessoa errada. Você errou o nome, hein? Você errou o endereço. E comigo? Eu não sou isso tudo que você está falando, não. Quantos aqui já foram humilhados? Foram ofendidos? Xingaram você, falaram palavrão da sua mãe, disso, daquilo, e você ficou bravo? Quantos aqui já fizeram isso? Por que ficou bravo? Consegue entender? Agora, nós como cristãos, irmãos, nós somos, eu gosto daquela expressão, pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe pessoa cheia do Espírito Santo? Eu uso a expressão com muito respeito. É igual pato. Pato. Aqueles patos que, ou marreco, né? Aqueles marreco branco, bonito que tem no interior, eles estão cheios de óleo nas penas assim, e eles dão aquele mergulho assim, mergulha. Aí eles saem fora da água e fazem assim, ó. Eu não sou, mas pareço. Tá, tudo bem. Não molha uma pena. Por quê? Eles são revestidos eles têm um óleo, né, na pena que a água não penetra. Irmãos, o cristão, que ele é cheio do Espírito Santo, ele é revestido com o poder do alto, nada pode nos afetar. Nós temos que ser igual o pato. A hora que vinha alguém tentar fazer uma ofensa para você,
Você dá aquela chacoalhada, você entendeu? Não, então não precisa entender. Que isso não pegou em mim. Não colou em mim isso. Por quê? Isso você está mostrando aquilo que tem dentro de você. Ser cheio do Espírito Santo. Que Deus possa fazer esta grande obra em nós. Não viva do passado, não. Nós temos que aprender com o passado. Eu sei que nós temos que aprender com o passado. Todo mundo teve um passado talvez um pouco aí difícil. Teve ou não teve? Você gosta do seu passado? Quem gostaria de passar de novo? Voltar atrás? Eu gostaria de voltar atrás e tomar as decisões certas, não tem como. Mas voltar atrás e falar assim, eu vou trilhar o mesmo caminho. Vou fazer as mesmas coisas, né, para ter resultado diferente. Não tem como. Não tem como. Agora, o que Deus ele quer fazer? Ele quer fazer uma grande obra como fez nos homens que estão escritos na Bíblia. Eu pesquisei, estudei sobre a vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Davi, ele foi perseguido pelo seu discipulador, perseguido não. Ele quase foi assassinado por Saul, várias vezes. Saul queria, né, imagina o discípulo querendo matar o discípulo. Discipulador querendo matar o discípulo. Tenta imaginar. Davi, todo o tempo, ele se esquivava e o que ele fazia? Ele tentava ter uma postura reta diante do Senhor. E depois você vê toda a história que aconteceu, né? Davi, ele toma o trono. Mas uma coisa que eu achei interessante, quando Davi, depois de ter passado por tudo isso, em 2 Samuel, se você quiser abrir, eu até deixei aqui anotado, 2 Samuel, Davi, ele lembra da aliança que ele tinha, capítulo 9, tá? Ele tinha uma aliança com o filho de Saul. Ele fez uma aliança com Jonathan. Fez uma aliança. E o que acontece? Passado o tempo, depois que ele já estava no reinado, ele lembrou, puxa vida, eu tenho uma aliança com Jonathan. E eu queria, de alguma forma, abençoar a família ainda, né, do rei Saul, se tivesse alguém. Aí ele vai, pesquisa a história, ele manda chamar. É interessante que no verso de número 3 diz assim, não, vou começar a partir do 1. Certa vez Davi perguntou se resta alguém ainda da família de Saul a quem possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se diante de Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, o neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo disso, Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Então você vai ver, Davi, ele sofreu, passou por dificuldade com o avô, mas dentro dele ele tinha o quê? Ele queria ainda ajudar uma pessoa. Por quê? Ele tinha feito uma aliança. Quem sabe o que é aliança? A aliança que era feita na Bíblia, eles não quebravam. Hoje, assim, se fala em aliança, mas é mais meio um contrato que as pessoas fazem. E você vê que Davi, ele quis fazer o quê? Ele teve uma oportunidade de querer abençoar ainda a família de Saul. O que ele fez? Devolver aquilo que a pessoa tinha direito. Tenta imaginar. Agora, eu fiquei imaginando, se você fosse Davi, você faria isso? Uma oportunidade de abençoar
uma pessoa talvez que não merecia. Difícil, né? Mas Davi, o que ele fez? Eu quero alguma coisa fazer por ele. Aí o que acontece? Verso 8. Mefibosete prostou-se diante e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele, a família dele, pois os seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre da minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Tenta imaginar o que Davi queria fazer. O que Davi queria fazer? Abençoar a vida dele. Agora, tenta imaginar, irmãos, todos aqui têm identidade? Todos têm identidade? Sofreram bastante? Sofremos. Mas nós temos uma identidade. Agora, a mesma coisa, irmãos, Deus, ele sempre quer uma oportunidade para te abençoar. Deus, ele olha para Jesus, e fala: eu quero abençoar meu povo. Não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez. Davi aqui, se você vê não, ele não precisava ajudar. Não teria necessidade. Mas por causa da aliança que ele fez com Jonathan, ele decidiu fazer. Agora, tenta imaginar quem que era esse nome, é difícil, né? Mefibosete. Tinha os 2 pés quebrados, e quando o rei fala com ele, o que ele fala? Rei, eu sou como um cão. Sabe o que é cão naquela época? Uma pessoa que não tinha valor nenhum. Tenta imaginar a identidade desse Mefibosete. Agora tenta imaginar você. Deus todo o tempo, através de Cristo, ele quer te abençoar. Ele está querendo arranjar uma oportunidade de te abençoar. E você está lá assim: eu sou como um cão. Eu sou como um cachorro. Eu não presto mesmo. Gente, Deus sabe que a gente não presta. Por isso que ele enviou Jesus. Nós não merecemos, mas por causa de Jesus, Deus sempre ele tem, uma oportunidade de nos abençoar. Ele o quê? Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar o nosso passado. Ele quer que nós produzamos o fruto. Você vê essa história muito bem clara. Davi foi lá e ajudou ele. A mesma coisa Deus. Deus, ele quer mudar a nossa história. Deus quer nos abençoar por causa de Jesus. Ele não quer que a gente fique preso no nosso passado. Ele quer dar uma nova história. E se você pegar vários outros exemplos, irmãos, a vida é uma vida de perseverança em busca do alvo fixado por Deus. Quando eu prossigo para o alvo, irmãos, nós temos que ter o alvo fixado em Deus. Saber o que nós queremos, saber aonde nós vamos chegar. Se você vê o exemplo, por exemplo, de Daniel, não precisa abrir não, capítulo 3, verso 26. Daniel não, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Servindo a Deus, não fazendo nada de errado, o rei fala: vamos fazer uma fogueira, faz uma estátua, aquele que não se dobrar perante a estátua será jogado na fornalha de fogo. Aí o que o rei faz? Vai lá, não se dobrar, faz uma fornalha de fogo e joga quem? Joga os 3. Joga os 3. Eu ouvi uma vez um comentário: se você fosse Daniel, ou se você fosse Sadraque e Mesaque, o rei chegasse o seguinte assim: ô Lopes, se você não dobrar, você vai morrer. Você daria uma dobradinha assim? Você se dobra ou morre? O pastor disse que alguns fariam assim: sim, Senhor, eu amo o Senhor. Por quê? Para fugir do quê? Da dificuldade que entra. Mas o que aconteceu? Eles foram fiéis a Deus, queridos. Eu achei que eles foram tão fiéis a Deus que eles foram jogados lá. O que aconteceu?
Você entende como Deus ele quer nos abençoar na hora das provas e lutas que vêm sobre nós? Jogou quem estava lá dentro? O próprio Jesus, o próprio Deus estava. E o mais importante, querido, sabe o que é interessante? Quando a gente tem o nosso alvo proposto, sabemos que nós queremos ter uma nova identidade. Se você ler o texto lá em Daniel 26, não tinha sinal no corpo de queimadura, não tinha um fio de cabelo queimado, os seus mantos, a roupa não queimou. E outro, irmão, nem cheiro de fumaça na roupa. Que isso? Quantos conseguem entender como Deus ele quer abençoar nós? Não importa a prova. Não importa a luta. Só que o que acontece, irmãos, nós não podemos parar. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos que fazer. Não importa se você tem que sofrer, não importa se você vai ser preso, não importa se você vai ter dificuldade, mas Deus ele não quer que a gente pare. Por quê? É no caminho que Ele sempre vai nos abençoar. É no fogo, é na prova que o Senhor sempre vai nos abençoar. Agora, a nossa vida, irmãos, tem que ser assim. Tenta imaginar o nosso testemunho hoje. Deus fez uma obra na tua vida? Tem alguma evidência que Deus fez uma obra na sua vida? As pessoas conseguem olhar para nós e olhar e falar, realmente Deus fez uma grande obra na sua vida. Tem um pouco cheiro de fumaça ainda, né? A veste está meio suja ainda. Não! Deus estando junto conosco, não vai ter vestígio. Aí você vai poder falar, sabe aquilo que aconteceu na tua vida, Juliana? Vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Na hora a gente não entende, mas vai cooperar para aqueles que amam a Deus. Porque tem muitas outras pessoas que vão passar pelas mesmas circunstâncias que você, eu e você passou, que nós vamos falar, olha, Deus esteve ao nosso lado, nenhum cabelo caiu, não ficou nenhum cheiro de fumaça em nós, e vidas serão transformadas. Progride, o Evangelho progride, vai crescer por causa do nosso testemunho. Que o Senhor possa dar esta convicção ao nosso coração. Agora, para Deus completar essa obra, irmãos, sai! Sai da onde você está. Não fica parado. Sai! Vai em direção a Deus. Busque a Deus. Foi o que aconteceu na hora do fogo. O rei falou, sai! Ele saiu do fogo. E se você ler e fazer uma ligação, quando Lázaro estava morto, Jesus vai visitar, já era 4 dias. A possibilidade de estar vivo, até 3 mais ou menos, existe uma possibilidade. 4 dias sem chance. E Jesus para de frente o sepulcro e fala, aonde está o morto? Está lá dentro. Tira a pedra! Tira a pedra! Tiraram a pedra. E é interessante, se você pesquisar o texto lá, em Lucas, se eu não me engano, não, eu não anotei aqui. Depois você vê lá. Jesus fala assim, sai morto! E o morto saiu, Lázaro. Aí sabe que tem um probleminha do morto? Ele estava ainda estava com as faixas. Jesus falou assim, tirem as faixas e deixem eu ir embora. Tiraram a faixa, ele saiu e foi embora. Agora, irmãos, o que te prende ainda? Quais são as faixas? O que te impede sair da onde você está para Deus te abençoar? Para Deus marcar a sua história? Para aquilo que aconteceu na minha e na sua vida seja testemunho? O que te impede ainda?
Existe uma coisa. Você tem que sair da onde você está e diante do Senhor. Fala, Senhor, faz esta obra. Quem faz a obra é Deus. Deus, Ele vai nos abençoar. Deus todo o tempo Ele quer nos abençoar. Você crê que Ele vai fazer isso? Eu tenho certeza que Ele vai fazer. E o mais interessante, você vai testemunhar e você vai falar, sabe? Não foi fácil, mas foi bom ter continuado a servir a Jesus. Vai ser um testemunho. Entenda, vai ser um grande testemunho. E vidas serão alcançadas para a honra e a glória do nosso Senhor. Queria convidar você a ficar em pé. Senhor Jesus, eu creio, Pai. O Senhor é tão poderoso. Que o Senhor possa fazer isso na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão nos assistindo pela internet. Para nos lembrar de tudo aquilo que ocorreu e aconteceu na nossa vida, no nosso passado. Mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos dar convicção, certeza que o Senhor é que nos cura, é que o Senhor nos sara. Faz nos lembrar, Pai, foi o Senhor que nos salvou, o Senhor nos tirou do império das trevas, e eu tenho certeza que hoje nós fazemos parte de um reino, e um reino que é tão poderoso, o reino do Filho do Teu amor, e nos alcançou. Nós nunca mais seremos as mesmas pessoas, porque é o Senhor que faz a obra. Assim como foi na vida de todos os Teus servos e as Tuas servas, assim será na minha vida, assim será na minha casa, assim será na vida da igreja e dos meus irmãos também, Pai. Completa a obra que o Senhor começou nos nossos corações. Transforma-nos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. E assim, Pai, nós faremos como o apóstolo Paulo. Nós temos um alvo bem definido dentro de nós. Nós prosseguiremos, nós caminharemos em direção àquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nosso destino é o céu. Nosso destino um dia é morar com o Senhor. E é para esse caminho que nós estamos. Não importa aquilo que nós iremos enfrentar. Não importa aquilo que há de sobrevir sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja. Mas sabendo que o Senhor sempre estará conosco. Ó Deus, peço que o sangue de Jesus cubra a minha vida, a vida da igreja e a vida dos meus irmãos. Neste nome tão poderoso é que eu rogo a Ti. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, guarde isso no seu coração e que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Terminamos por aqui. Semana que vem nós continuamos ainda, online, algumas atividades. Que Deus possa te abençoar. No nome de Jesus, amém. Dê a paz, a graça e a paz aos irmãos. Dê uma cotoveladinha assim. Demorou.